Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, como também pela TV AD e pelo canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Neste trimestre, estamos estudando lições bíblicas baseadas no Evangelho de João. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, lição esta que vai ser estudada presencialmente em nossas classes de Escola Bíblica Dominical no domingo do dia 8 de junho de 2025. A lição 10 tem como título A Promessa do Espírito. E o texto áureo se encontra em João capítulo 20, versículo 22, que diz o seguinte: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E a verdade prática declara assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A nossa lição de hoje está baseada em João capítulo 14, versículos 16 a 18, e também o versículo 26, no capítulo 16 de João, versículos 7, 8 e 13, e ainda em João, no capítulo 20, versículos 21 a 22. A lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Nós, nesta lição de hoje, vamos estudar a respeito da pneumatologia joanina, ou seja, várias passagens bíblicas, vários textos bíblicos que Jesus ensinou a respeito do Espírito Santo, que foram registrados pelo apóstolo João. A palavra-chave da lição de hoje é Espírito, é o Espírito Santo. Nós vamos estudar a pneumatologia joanina. É importante, meus irmãos, nós entendermos que a obra do Espírito Santo no Novo Testamento é uma obra multidimensional. O Espírito Santo, ele age na nossa vida em diferentes áreas, desde lá na época que a gente não era crente, o Espírito Santo ele já age nessa dimensão salvífica, soteriológica, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. É quando o homem crê, aí o Espírito Santo age na regeneração, no novo nascimento, e depois que a gente é crente, depois que nasce de novo, o Espírito Santo continua agindo em nossa vida, consolando, santificando, auxiliando, e além disso ele também ainda nos capacita com o poder do alto para fazermos a obra de Deus com mais eficiência. Então, a obra do Espírito Santo na vida do crente abrange essas 3 áreas, essas 3 dimensões. Uma dimensão soteriológica, uma dimensão auxiliadora, confortadora, de regeneração, santificação, e uma terceira dimensão, que é a dimensão capacitadora. O tópico 1 da nossa lição fala sobre a promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. Vamos ler João capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Aqui Jesus estava já próximo da sua partida e dando instruções aos seus discípulos, e naquele clima de despedida, né, que ele ia, em João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, Jesus já estava dizendo que ia voltar para o Pai, etc. Mas Jesus estava preocupado com seus discípulos e ele disse, né, que ele ia voltar para o Pai, ele ia voltar para o céu, mas ia dar à igreja um outro consolador, e ele diz, quem é esse outro consolador? No versículo 17 diz, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então Jesus, ele promete enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro substituto de Cristo aqui na terra. É um outro consolador, é uma outra pessoa de mesma natureza, de natureza equivalente. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, ele não é uma mera força ativa de Deus, o Espírito Santo não é uma mera energia ou poder de Deus, mas o Espírito Santo é uma das três pessoas da Santíssima Trindade e um substituto de Cristo à altura de Cristo, que foi enviado para estar conosco. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós, porque os nossos corpos são templos, casa e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo também habita entre nós, igreja, coletividade dos fiéis. Então, o Espírito Santo também habita em nós. Então, meus irmãos, Jesus promete enviar o Consolador. Em João capítulo 16, versículos 7 e 8, a Bíblia diz, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, observe, meus irmãos, Jesus ensinando aos seus discípulos que ele ia voltar para o céu, o ministério terreno dele ia cessar, mas ia iniciar o ministério do Espírito Santo aqui junto com a igreja. É verdade que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são onipresentes e eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele como homem cheio do Espírito Santo, ele estava presente, de corpo presente, por assim dizer, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas depois da sua morte e ressurreição, ele ia voltar para o céu, ia ser glorificado, e ele, a partir daí, ele ia enviar o Espírito Santo, o seu substituto, que ele chama aqui de Paracletos, ou Parácletos, que é traduzido por Consolador. Essa palavra Parácletos significa alguém chamado para ajudar, encorajar, ou interceder por outra pessoa. Um Parácletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Então, Jesus chama o Espírito Santo de Parácletos. E essa expressão, quando Jesus disse, eu enviarei outro Consolador, essa palavra outro aí no grego é allos, que significa outro, da mesma natureza. Então, o Espírito Santo é o verdadeiro vigário de Cristo aqui na terra, o substituto de Jesus, à mesma altura. Ele é um ser pessoal. No tópico 1.3, Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 18, as seguintes palavras, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, Jesus estava ali tratando os seus discípulos como filhos e, na verdade, nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, pelo qual clamamos Abba, Pai, e Jesus
ele diz, né, que na oração do Pai Nosso, que a gente tem toda a liberdade de se dirigir ao Pai, chamando de Pai Nosso que estás no céu. Paulo diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo. Já já a gente volta. Continue conosco, não saia daí. Amém, meus irmãos. Estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Agora, no segundo bloco do programa de hoje, estamos estudando a lição de número 10, lição de 8 de junho de 2025. 8 de junho, segundo domingo de junho, dia de Pentecostes. Lembrando que nós, da Assembleia de Deus, somos pentecostais. Somos uma igreja pentecostal. E essa palavra pentecostal faz alusão ao que aconteceu ali no dia de Pentecostes, que foi um evento paradigmático, onde ali houve a descida do Espírito Santo, cumprimento da promessa do Pai, e nós, como pentecostais, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. A lição de hoje, irmãos, tem como título A Promessa do Espírito. Hoje estamos estudando a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, revelada aqui no Evangelho de João. Não somente João, mas também Lucas, Paulo, né? Em todo o Novo Testamento nós vemos vários textos bíblicos falando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Mas na lição de hoje, a ênfase nos dois primeiros tópicos da lição é sobre a pneumatologia joanina, e no terceiro tópico, aí nós vamos para a pneumatologia lucana, conforme revelado lá em Atos dos Apóstolos. Muito bem, no final do bloco anterior, nós lemos João capítulo 14, versículo 18, que Jesus disse assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, esse voltarei aí não é no sentido de que Jesus ia se reencarnar de novo, não. É que o próprio Deus, né, ele ia continuar conosco. Deus estava com a sua igreja nascente ali, com os primeiros discípulos, por meio do Filho, e Deus ia continuar com a sua igreja agora por meio do Espírito Santo. Então, cada crente é templo, casa e morada das três pessoas da Trindade. Jesus disse: aquele que me ama, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E Paulo diz que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Então, habita dentro de cada um de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo também diz que lá em 1 Coríntios que toda a igreja, o povo coletivamente, também é um santuário de Deus, um local onde Deus habita. Então, o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós individualmente e habita entre nós coletivamente. Então, nós não ficamos órfãos. Nós que somos cristãos, que vivemos aqui na Terra mais de 2000 anos após a conclusão do ministério terreno de Jesus, nós não estamos órfãos. Jesus, o Pai, Deus está conosco por meio da pessoa do Espírito Santo, que é o substituto, o verdadeiro vigário de Cristo aqui na Terra. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João 13:33, Jesus disse: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Então ele tem esse tratamento paternal, chamando os seus discípulos de filhinhos. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Por isso que ele nos enviou o Consolador, o Paráclitos de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas aqueles que nasceram de novo, que se converteram a Cristo, receberam
E o Espírito Santo, ele está ao nosso lado, é aquele auxiliador, aquele ajudador que está ao nosso lado para nos ajudar. Tópico 2 da nossa lição, o Espírito habita os discípulos. Esse comentário do tópico 2 da nossa lição é baseado no que aconteceu e está registrado em João capítulo 20, versículo 19 a 23, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Então, observe os versículos 21 e 22, quando Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Este versículo 22, onde Jesus sopra sobre os discípulos e diz: Receba o Espírito Santo, conforme o comentarista diz aqui no tópico 2.2, tem sido alvo de diversas interpretações teológicas, Tem havido interpretações teológicas diferentes ou divergentes no que se refere ao significado de João 20, 22. O que é que significa isso? Quando Jesus sopra sobre os discípulos e diz: Recebam o Espírito Santo. Então, existe dentro do grupo, por exemplo, de teólogos pentecostais, duas linhas de interpretação divergentes. A linha de interpretação seguida pelo comentarista Elienay Cabral, aqui na nossa lição, é a linha de interpretação também exposta no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Nesse comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, sugere que quando Jesus sopra sobre os discípulos e diz: Recebam o Espírito Santo, então ele interpreta que essa expressão sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Então, a ideia é que o Espírito Santo passou a habitar naqueles discípulos de uma forma, a partir daquele momento, de uma maneira diferente. É como se eles fossem regenerados ou nascidos de novo e passassem a ter o Espírito Santo com eles a partir daquele momento, tornando-se uma nova criação. Então, a interpretação da Bíblia de Estudo Pentecostal e do comentarista da nossa lição é que João 20, 22, quando Jesus sopra sobre os discípulos e diz: Receba o Espírito Santo, é uma obra do Espírito na dimensão regeneradora, no sentido dos discípulos serem governados, habitados e vivificados pelo Espírito. No entanto, essa interpretação é questionada por outros teólogos pentecostais, e só para citar aqui apenas dois teólogos pentecostais assembleanos dos Estados Unidos, bastante respeitados e conhecidos entre nós, como o Anthony de Palma e o Stanley Horton. Esses dois escritores bíblicos, esses dois teólogos, eles têm uma compreensão diferente do que significa João 20 e 22, que é a visão também que eu defendo e passarei a explicar aqui a partir de então. Veja bem, meus irmãos, João, no seu evangelho, ele fala da obra do Espírito Santo tanto na dimensão soteriológica como na dimensão auxiliadora e capacitadora. Então, em João 16, 7 a 11,
João fala que o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 3, ele fala do Espírito Santo que regenera o pecador no novo nascimento. Em João capítulo 4, versículo 13 a 14, Jesus prometeu uma água especial para a mulher samaritana. E em João 7, 37 a 39, Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Nós observamos aqui, irmãos, em João 7,39, que o Espírito Santo ia ser dado a partir da glorificação de Jesus, só depois que Jesus fosse glorificado. Então Jesus ressuscitou, mas ele não tinha ainda sido assunto aos céus. Em João 20, 22, Jesus tinha ressuscitado, ressuscitou com um corpo glorioso, é verdade, mas ele ainda não tinha voltado para o céu, ainda não tinha havido ainda a ascensão de Cristo. Então, conforme João 7, 37 a 39, o Espírito Santo só ia ser derramado, só ia ser dado para a sua igreja, dessa forma de habitar conosco para sempre, depois que Jesus voltasse para o céu. Nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João, ele relata que, em consequência da intercessão de Jesus, o Pai enviaria outro Consolador, o Paráclitos, que a gente já falou aqui, ele enviaria exclusivamente para os crentes. Agora, em João capítulo 20, versículos 21 a 22, o que nós observamos aí é a ação do Espírito Santo nessa dimensão capacitadora, porque Jesus, quando disse, assoprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo, Jesus falou isso após Jesus dizer, assim como o Pai me enviou, eu também o envio vocês. Observe, irmãos, João capítulo 20, versículo 21 a 22. Jesus falou assim, assim como o Pai me enviou, eu também o envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Então, entendemos que isso aqui, Jesus estava falando de uma obra do Espírito na dimensão capacitadora, dando poder e capacidade para os discípulos continuarem a obra de Cristo aqui na terra. Mas chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente volta para dar continuidade a este tema. Não saia daí, continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Todos os sábados pela Rádio Libertadora FM 96.3, das 8 às 9 da manhã, você pode acompanhar o programa EBD em Síntese. Desde já agradecemos a sua audiência. Divulgue o programa EBD em Síntese com todos os irmãos aí da sua congregação, da sua igreja, e convide eles para nos acompanharem semanalmente aqui na Rádio Libertadora e por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Muito bem, meus irmãos, estamos hoje estudando a lição de número 10, que tem como título A Promessa do Espírito. E nós estávamos no final do bloco anterior, falando sobre a passagem bíblica de João, capítulo 20, versículo 21 a 22, quando Jesus, já depois de ressuscitado, se apresenta aos seus discípulos e diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. O nosso comentarista das lições bíblicas de hoje, o pastor Elenay Cabral, ele segue uma linha de interpretação que é a mesma da Bíblia de Estudo Pentecostal, que defende que nesse momento aí houve uma regeneração dos discípulos e os discípulos passaram a ser habitados pelo Espírito Santo. Porém, existe uma outra linha de interpretação
também por teólogos pentecostais piedosos, a exemplos de Anthony de Palma e Stanley Horton, que defende que o que aconteceu aqui em João é uma concessão do Espírito em conexão direta com essa frase de Jesus, com esse ide de Jesus, quando ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, aqui Jesus está dando o Espírito Santo no sentido de capacitar os discípulos para que eles pudessem ir testemunhar de Cristo. Então, quando Jesus enviou seus discípulos para continuarem sua missão aqui na terra, ele concedeu uma certa medida de poder e autoridade para que seus discípulos cumprissem essa missão. Então, isso aqui fala da ação carismática do Espírito Santo e não das ações soteriológicas e auxiliadoras. Então, João 20, 21 a 22 é uma concessão de poder carismático do Espírito Santo, de um poder capacitador para que os discípulos pudessem ir dar continuidade à obra de Cristo. Então, meus irmãos, concluindo, fechando esse assunto, mostrando para vocês aqui essa interpretação alternativa que eu pessoalmente acho que é mais correta. Então, o que aconteceu em João 20 e 22 não foi o cumprimento das promessas de Jesus a respeito da vinda do Consolador, mas foi uma concessão prévia de uma certa medida do Espírito Santo antes de receberem a concessão plena e transbordante do Espírito no dia de Pentecostes. Então, o que aconteceu aqui foi uma concessão prévia de uma certa medida de poder do Espírito Santo para os seus discípulos. Em João 20, 21 a 22, houve uma doação preliminar do Espírito Santo, que era a promessa e a garantia de que seria concretizada aquela doação mais completa quando o Senhor Jesus fosse glorificado. Essa doação do Espírito Santo, em seu total poder, não poderia anteceder de forma alguma a ascensão de Jesus e a sua glorificação. Em João 7, 39, a gente já leu aqui, quando a Bíblia diz: isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, a glorificação de Jesus, o seu retorno para o céu, era uma condição prévia para que enviasse o Espírito Santo. Em João 16 e 7, também Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, ali, quando Jesus aparece aos seus discípulos, em João 20, 21 a 22, Jesus não tinha ido para o céu ainda. Então, ali o que aconteceu foi o que alguns teólogos chamam de o Pentecostes joanino, uma espécie de amostra grátis, uma concessão prévia de só um pouquinho, de uma medida de poder do Espírito sobre eles. Inclusive, no dia de Pentecostes, em Atos 2:33, quando Pedro está explicando o que estava acontecendo ali em Atos, Pedro disse: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Meus irmãos, então, encerrando esse tópico 2, vamos agora para o tópico 3 da nossa lição: a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Observe o que diz Lucas 24, 49. Jesus, depois que ressuscitou, mandou no versículo 47 que os discípulos fossem pregar o arrependimento de pecado em todas as nações, mas no versículo 49 de Lucas 24, Jesus disse assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, ele está falando aqui da promessa de meu Pai. Que promessa é essa? É a promessa
da vinda do Espírito Santo para capacitar o seu povo com poder do alto para testemunhar do Evangelho. Essa promessa foi feita pela primeira vez lá em Joel 2, 28 e 29. No início dos evangelhos, os 4 evangelistas relatam João Batista dizendo: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus, depois que ressuscita em Lucas 24, 49, ele reafirma isso: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Em Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus disse: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Ouviram quando? Lá em Lucas 24, 49. E Jesus diz em Atos 1, 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E assim, irmãos, aconteceu o cumprimento da promessa lá no dia de Pentecostes, conforme está registrado em Atos, capítulo 2, versículos 1 em diante. Então, é o que nós lemos no texto bíblico, em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui nós vemos o cumprimento da promessa do Pai, inicialmente prometida ali em Joel 2, 28 e 29, lembrada por João Batista em Mateus 3 e 11, por exemplo, e reafirmada por Jesus em Lucas 24, 49, reafirmada por Jesus em Atos capítulo 1, versículos 4, 5 e 8, e agora em Atos 2, versículo 1 em diante, nós temos o cumprimento da promessa do Pai. Nós somos chamados de pentecostais porque nós cremos que este evento aqui do dia de Pentecostes, o que aconteceu, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que aconteceu aqui é um evento paradigmático que serve como paradigma para toda a igreja, Assim como o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito, com poder para ele fazer a obra de Deus, conforme Atos 10 e 38, o Espírito Santo também capacita a sua igreja. Quando o povo ali falou línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo, as pessoas ali correram para cima para saber o que é que estava acontecendo, o que é que significava aquilo, e Pedro foi explicar, dizendo que o que aconteceu ali tinha sido prometido e profetizado lá atrás pelo profeta Joel. E Pedro, nas suas explicações, dizendo ali o que aconteceu, etc. e tal, então ele diz que Jesus ele subiu ao céu, que ele foi, conforme Atos 2 e 33, Jesus foi exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. E nós, irmãos, como pentecostais, cremos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto para que a igreja faça a obra de Deus com mais eficiência. E o batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural disponível para todos os crentes, e é uma experiência distinta da salvação. A salvação é uma coisa e batismo no Espírito Santo é outra coisa. Todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Ele é templo, casa e morada do Espírito Santo, mas nem todo crente salvo é batizado no Espírito Santo. Os discípulos ali no dia de Pentecostes, eles já eram salvos, já faziam parte da igreja, eles já tinham o Espírito Santo com eles, porém ali eles receberam um revestimento de poder do alto, de poder do Espírito Santo, para testemunhar de Cristo em todas as partes. Então, duas características principais
caracterizam o pentecostalismo clássico. Primeiro, é que o batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, disponível a todo crente e que é distinta da salvação, distinta da regeneração. Pode acontecer imediatamente após ato contínuo a regeneração. Eu já vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, quando elas aceitaram Jesus, a gente foi orar por elas e ela foi batizada no Espírito Santo. Mas normalmente o batismo no Espírito Santo é uma experiência que ocorre depois da conversão. E outra característica fundamental do pentecostalismo clássico é que nós defendemos, com base na Bíblia, que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é a glossolalia, é falar noutras línguas conforme o Espírito Santo concede que falemos, conforme está lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, como também aconteceu na casa de Cornélio, em Atos 10, 44 a 46, como também aconteceu em Éfeso, Atos 19 e 6. Então, nós cremos no batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto para o crente fazer a obra de Deus com mais eficiência. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você e lembre-se, esta aula, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Se matricule, frequente e participe da Escola Dominical da sua congregação. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.